Estamos iniciando um trabalho aqui no IA, o IA é o nosso grupo de jovens, que se chama IA na Facu. A universidade é um lugar muito rico de conhecimento, muito rico de relacionamentos, marca a vida das pessoas. Mas a verdade é que os nossos jovens, muitas vezes não estão preparados para ir para a faculdade, receber toda aquela gama de conhecimentos e interagir com isso. Na verdade, fazer com que os diversos saberes se conversem. E especialmente dar conta da sua fé. Por que nós cremos? Quem somos nós? Um bando de loucos? Não, corintianos não. Um bando de loucos que assassinam o intelecto e a razão por uma fé que não pode ser mensurada por um Deus invisível. Então, o que nós de fato queremos é discutir. Será que existe possibilidade de conversar filosofia e teologia? Então, hoje, nós vamos falar, eu e o Wilson. Eu quero apresentar um briefing do desenvolvimento do pensamento, desde o período pré-moderno até o pós-modernismo, e depois ele, que é o professor de filosofia, vai, de fato, aprofundar o tema. Mas eu quero que vocês saiam daqui, desde os leigos até aqueles que, de alguma maneira, já têm estudado a respeito, compreendam a evolução do pensamento, para que possam, de fato, entender que mundo é esse que vivemos. O que determina o modus operandi das pessoas deste mundo, da geração em que nós vivemos. Quais são os conflitos, as crises, e é isso que eu vou tentar fazer apresentando para vocês aqui. Então quero começar falando de um quadro, onde eu vou apresentar para vocês 5 áreas do conhecimento, sobre as quais eu vou refletir, principalmente comparando como os pré-modernos pensavam, como os modernos pensavam e como hoje o mundo pós-cristão ou pós-moderno pensa, ok? As áreas que a gente vai refletir, primeiro, metafísica. Esse é um termo filosófico, mas eu vou explicar para vocês. Metá é uma preposição grega que, dependendo do momento, ela é traduzida com, da ideia de estar junto, pertencer àquele, vamos dizer assim, aquele argumento. Mas metá também pode ser além. E física é a palavra grega para natureza. Metafísica, portanto, é aquilo que está além da física, além do mundo natural. Será que existe alguma explicação para o mundo, para a existência do universo? A metafísica procura responder isso. A segunda área é a epistemologia. Epistemologia é a ciência do conhecimento. Como é que nós recebemos o conhecimento? Como é que nós perscrutamos a verdade? Então, a epistemologia procura nos explicar como é que o conhecimento se torna factível, palatável e até mesmo acessível a todos nós. A terceira área é a área da natureza humana. O que é o homem? Quem somos nós? Quais as características inerentes da humanidade? A quarta área é a ética. O que nós, como seres humanos, como nós devemos agir e interagir no mundo em que vivemos. A política é a arte da cidadania. E, por último, nós vamos falar um pouco sobre os períodos em que essas três escolas de pensamento, ou esses 3 momentos da história, como eles se encaixam nessas diversas áreas. Ok? O que é considerado pela filosofia o pré-modernismo? A grosso modo, vai dos anos 400 até os anos 1500. É a era das trevas, a era em que a igreja dominava com pulso e com mão de ferro. A era
em que os homens não tinham acesso à educação, muitos deles eram iletrados, analfabetos. Depois vem o movimento moderno, que também existem várias caracterizações. Alguns acreditam que o movimento moderno, por excelência, começa com a Revolução Francesa e vai até a queda do Muro de Berlim. Mas, de fato, nós poderíamos classificar os anos de 1500, portanto, século XVI, até o ano de 1900, a virada do século, quando, para delimitar, obviamente, nós podemos dizer que as sementes do pós-modernismo iniciam. Ok? Então, vamos lá. O mundo pré-moderno. Como é que o homem pré-moderno encarava a questão da metafísica, a espiritualidade, a visão do mundo por vir, através de uma visão sobrenatural. Basicamente, a fé de que todo o universo foi criado por Deus. E Deus não é só o Criador, mas também o sustentador do universo. E o homem, então, portanto, dessa época, não se discutia se havia crença em Deus ou não. A sociedade inteira cria, principalmente sob a ótica da Igreja Católica. Então, a metafísica no pré-moderno é o mundo sobrenatural. O mundo físico não é tudo que se vê, não é tudo que se tem. É tudo que se vê, porém não é toda a verdade. Do ponto de vista da epistemologia, como é que se apreende o conhecimento? De maneira mística e pela fé. Não precisamos ver para crer. Podemos crer sem ver. E esta fé, ela era uma fé muito mais no relato das Escrituras, sob a ótica e a interpretação da Igreja Romana, do que propriamente nas Escrituras. Então aí temos a questão da tradição e o domínio mesmo da Igreja Católica. Nós estamos falando, obviamente, do mundo ocidental, tá? O mundo oriental não está dentro desta classificação. A natureza humana, como é que o homem pré-moderno via o homem na sua natureza? O homem nasceu em pecado e, portanto, ele é absolutamente dependente de Deus para que ele possa se redimir, para que ele possa vencer a natureza pecaminosa e ter, obviamente, o que ele mais almeja, que é a vida eterna. Dependente também da igreja, não só de Deus, mas sobretudo da igreja e da sua ótica. Do ponto de vista ético, o homem pré-moderno, ele tinha, portanto, a responsabilidade de andar em obediência a todos os ensinamentos, as diretrizes da Igreja Católica. Em outras palavras, ele tinha que se relacionar com o ser humano na base do sacrifício. Se existe algo que eu deva fazer, que eu não deseje fazer, eu me renego, rejeito a minha própria vontade para obedecer e me sacrificar. Então a ética do mundo pré-moderno é a ética do sacrifício. Politicamente falando, ele tinha que se submeter à hierarquia. Vocês sabem que nesta época a igreja tinha grande poder e a igreja tinha uma relação direta com o poder, com os reinos. Quando a igreja estava forte, os reinos eram fracos, né? O período do feudalismo. Quando a igreja começa a enfraquecer, os reinos começam a se fortalecer. E daí por diante. Mas de qualquer forma, a sociedade era uma sociedade hierárquica. O rei, os aristocratas, as guildas, a burguesia e os trabalhadores em geral. Esta é, a grosso modo, a visão que se tem do mundo pré-moderno. Eu estou tentando ser bem prático, tá? Porque eu quero que vocês possam depois perguntar, se tiver alguma dúvida. E se eu estiver sendo muito hermético, depois vocês me corrijam. Eu tenho certeza que o Wilson vai elucidar muito melhor. Portanto, a partir
dos anos 1500, começou a haver uma grande mudança no mundo, em todos os sentidos, né? Se você pensar, o período clássico nas artes, ele é substituído pela Renascença. Se você pegar os pintores, os escultores da época anterior à Renascença, o foco da arte é sempre Deus. O tema dos quadros é sempre de Deus. Quando você vê na Renascença, já há uma alteração. E o homem passa a ser o centro. Então você começa a ver pinturas com cenas bucólicas. E o interesse do homem pela natureza começa a se tornar muito maior. Do ponto de vista religioso, você vai encontrar, por exemplo, a rejeição, o repúdio, por exemplo, que Lutero teve pela Igreja Católica. Isso já é resultado das transformações que o mundo estava tendo. Então ele ousa insurgir contra a igreja e lança, em 1517, as suas bulas, onde ele critica a igreja pela sua venda de indulgências, que visava perdoar os antepassados, né? Aqueles que haviam morrido. E ele então introduz a visão da salvação pela fé e as escrituras como objeto de regra e de prática. Então, quando começa, portanto, o movimento moderno, há uma alteração substancial. Do ponto de vista da metafísica, não é mais o sobrenatural, mas o natural. E durante todo esse período, há evoluções em que o homem passa de... Ele tira os olhos de Deus e passa a olhar para a natureza. Dentro do movimento moderno, por exemplo, nasceu o darwinismo. E as explicações da existência do universo, elas começam a ter os olhos voltados muito mais para a natureza, para a observação dos fenômenos da natureza, do que propriamente de Deus e do criacionismo. Na epistemologia, ao invés do homem se tornar, ser um homem que interpreta a realidade através da mística ou da fé, ele passa a ter na razão. E isso é muito importante que vocês entendam. O movimento moderno, ele é marcado por uma superênfase na razão. Aquilo que eu não entendo não pode ser verdade. E se existe uma verdade que possamos atribuir como verdade para nós mesmos, ela precisa passar pelo crivo do laboratório. Então nasce aí o movimento empirista ou empiricista, onde a ciência também nasce. E o homem então começa a observar muito mais a natureza, e aí nasce a astronomia, a física, a química, a biologia. E portanto o homem passa a entender que o conhecimento só pode ser recebido através da razão. Então, esta ênfase, do ponto de vista filosófico, é uma ênfase que tem alguns dos seus proeminentes filósofos, como Tomás de Aquino, que recebeu sua influência diretamente de Aristóteles, o filósofo grego, né? O mundo natural também é um mundo que deve ser interpretado através dos sentidos, do que vemos, do que ouvimos. Nesse período se levantam Galileu, Newton, pessoas que interpretam a realidade e descobrem as leis da natureza, as leis da física e daí por diante. Do ponto de vista da natureza humana, se na visão pré-moderna o homem nasce em pecado, na visão moderna o homem é uma tábula rasa. O homem não é nada. Ele vai ser subproduto do meio que ele viver. Então, portanto, neste período nós temos, por exemplo, a teoria do behaviorismo. Behavior de comportamento, então chamado também de a teoria comportamentalista.
mostrando que o homem é subproduto do meio que ele vive e ele pode ser treinado, ele pode ser transformado através do meio que ele está inserido, no qual está inserido. Na ética, a responsabilidade e o sacrifício dão lugar à busca da felicidade. Como no inglês a gente chama de pursuit to happiness. O indivíduo tem direito de ser feliz. Ele tem direito a escolher o que ele quer ser. E é interessante que até mesmo na sociedade, no período pré-moderno, as pessoas viviam em famílias maiores, né? Não era uma família nuclear. As pessoas viviam muito mais nos campos, era o período da agricultura. E normalmente os filhos seguiam a profissão dos pais. No período moderno, as pessoas começaram a entender que elas tinham o direito de romper com esse ciclo e se tornarem exatamente aquilo que elas queriam. Porque o mais importante para o homem moderno é o desenvolvimento, é alcançar a felicidade do indivíduo. Na política, nós encontramos no movimento moderno as grandes revoluções. A Revolução Francesa, a independência americana, a independência brasileira. Na verdade, o que a gente percebe dentro deste tempo do modernismo é a rejeição do poder do rei, do poder hierárquico. Nasce aí, então, as grandes revoluções, as discussões não só ideológicas, políticas, filosóficas, e o ser humano passa a entender que ele tem direito. Aquilo que o indivíduo recebe como legado de nascimento, né? Se você nascesse no período pré-moderno, numa família nobre, então você teria muito mais oportunidades e direitos. Dentro da visão moderna, o nascimento que você tem não é determinante. Você pode se tornar o que você quiser. E você pode lutar, inclusive, para que você progrida, e isso não só para o indivíduo, mas como também famílias e nações inteiras. E, portanto, estes anos classificados como modernismo são os anos de 1500 a 1900. Mais uma vez eu digo que, claro, isso é a grosso modo, tá? A gente fala depois um pouco mais sobre isso. Agora eu queria colocar um outro quadro para vocês. Tá, vamos passar aí o pós-moderno. Eu ia deixar para depois, mas vou falar já. Então, dentro da metafísica, o pré-moderno, ele era o quê? Cria no sobrenatural. O período moderno, na metafísica, como é que ele crê? Na razão. O pós-moderno diz assim: bullshit. Nenhum, nem outro. O pós-moderno, ele rejeita tanto a visão do sobrenatural quanto a visão da razão, por uma razão simples. Eles não acreditam que haja uma metanarrativa. Você entende o que é uma metanarrativa? Metanarrativa é um grande discurso, é uma explicação do mundo, quase como um arquétipo. Por exemplo, eu vou dar para vocês um exemplo. O cristianismo é uma metanarrativa, porque ele apresenta a verdade do mundo em todos os aspectos. O judaísmo é uma metanarrativa. O islamismo é uma metanarrativa. O marxismo é uma metanarrativa. E os pós-modernos vão dizer: não existem metanarrativas, não existem verdades absolutas. Na verdade, o que existem são narrativas, a partir do ponto de vista de quem as dá. Então são micronarrativas. Então ele não acredita, não existe verdade. Este é o principal fundamento do pós-modernismo. Não há absolutos. Não há verdades absolutas.
Isso é um contrassenso, né? Porque até a afirmação de que não há verdades absolutas é uma afirmação absoluta. Mas é isso que eles creem. Do ponto de vista epistemológico, o pós-moderno, ele responde à demanda do conhecimento com ceticismo. Ele não aceita, ele não acredita que seja possível conhecer uma verdade absoluta. Simplesmente porque as verdades, elas existem dentro dos micro-universos. Foucault falou muito sobre isso. Quando ele fala sobre a microfísica do poder, ele fala que você tem que analisar as verdades a partir dos seus universos menores. Não dá para você simplesmente trazer uma metanarrativa e dizer que aquilo vale para tudo e para todos, em todos os momentos. Então, essa é a visão do pós-moderno, do ponto de vista epistemológico. Do ponto de vista da natureza humana, o pré-moderno fala que o homem nasce em pecado. O moderno diz que o homem é uma tábula rasa e, portanto, ele nasce como um indivíduo neutro. E a vida vai escrever nessa tábula aquilo que haverá de ser. E o pós-moderno, ele é absolutamente determinista. Ele diz o seguinte: ninguém é uma tábula rosa. Ninguém tem a opção de ser aquilo que o seu ambiente onde ele foi inserido vai determinar. Ou seja, se você nasce negro, a sua visão de mundo vai ser subproduto disso. Se você nasce num país de terceiro mundo, a sua visão de mundo é resultado disso. Se você nasce mulher, você vai estar cerceado por uma sociedade sexista, machista. E as suas oportunidades e a sua resposta para com as demandas da vida não serão iguais aos outros. Portanto, para o pós-moderno, o homem, ele nasce e ele acredita absolutamente numa sociedade determinista. Está ficando claro para vocês, jovens? Então, os grupos são determinados por raça, por sexo, por classe econômica, por opção sexual e daí por diante. Dentro da questão ética, a visão pós-moderna é muito mais fácil de vocês perceberem, porque é uma visão muito mais compassiva, misericordiosa. O mundo pós-moderno, ele olha para as minorias com mais respeito, com mais compreensão. Você pode notar, na minha geração, por exemplo, se alguém dissesse que é gay, era apedrejado. Hoje já não é mais assim, porque as pessoas compreendem o que está por detrás, né, dessa dificuldade, da rejeição. E as pessoas passam a ser valorizadas muito mais por aquilo que elas são do que propriamente por aspectos particulares da sua personalidade. Então, a natureza humana na visão pós-moderna, a natureza ética é uma natureza de compaixão, de empatia. Simplesmente porque o mundo em que vivemos é um mundo em conflito. Vocês concordam com isso ou não? O mundo que nós vivemos é um mundo em conflito. Todo tipo de conflito. Homens contra mulheres, ricos contra pobres, não é isso? Brancos contra negros. E ainda que nós vivamos num país onde a nossa sociedade é muito mais miscigenada, ainda assim a gente percebe os conflitos. Então o pós-moderno, ele faz um diagnóstico bacana sobre essa questão. Politicamente, o pós-modernista, ele defende o igualitarismo, mas não do indivíduo. Diferente do modernismo, que apregoa o direito de cada indivíduo ser igual ao outro, ele foca muito mais os grupos. Então, todos
as guerras, as disputas ideológicas que nós vemos no mundo de hoje dizem respeito muito mais aos grupos do que aos indivíduos. Portanto, o século XX é marcado por todas essas transformações brutais na maneira do homem pensar. Bom, gente, mas o que isso tem a ver conosco? Como que houve essa evolução? Porque, na verdade, alguns historiadores viam a história como se fosse linear, como se fosse avançando. Outros olham a história como se fosse cíclica. Mas hoje a tendência dos filósofos, dos sociólogos, dos historiadores é entenderem o desenvolvimento da história através de rupturas. Houve uma ruptura clara do movimento pré-moderno para o movimento moderno. Uma ruptura claríssima do movimento moderno para o movimento pré-moderno. Eu queria falar de um homem que, na minha opinião, foi o precursor do pré-modernismo. Ele, na verdade, foi um profeta, é um gênio que morreu louco, mas teve uma lucidez extraordinária para discernir as transformações que o mundo traria no século XX. Esse homem você conhece, Friedrich Nietzsche. E eu não vou aqui falar da obra de Nietzsche toda, porque primeiro que eu não tenho preparo para isso. Mas eu tenho lido bastante a respeito dele, e eu quero citar aqui uma parábola que ele contou do homem louco, que para mim é brilhante, porque ele faz um diagnóstico extraordinário e ao mesmo tempo que faz uma meia-culpa. Ele diz o que o mundo vai ser e ao mesmo tempo ele faz uma meia-culpa. Então eu quero ler para vocês aqui, comentar rapidamente sobre isso. O homem louco. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontravam muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. Ele está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio, emigrou. Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, você e eu. Somos todos os seus assassinos. Na verdade, o que Nietzsche está dizendo é o seguinte: o mundo que virá é um mundo em que Deus não terá lugar na sociedade. Então ele cria essa parábola para dizer o seguinte: que um louco sai à procura de Deus, e quando ele chega na praça e começa a gritar, onde é que está Deus? As pessoas riem dele. Falam: o que você está falando? Que Deus é esse? Será que ele foi viajar? Será que ele emigrou, foi embora do país? E aí então, o louco, de uma forma absolutamente lúcida, fala: Deus morreu, nós matamos, você e eu, vocês e eu. E aí o texto continua: nós o matamos, você e eu, somos todos seus assassinos. Mas como fizermos isso? E agora aqui eu vejo a genialidade dele. Olha a profundidade desse texto. Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Ele está dizendo: nós destruímos os paradigmas mais importantes da sociedade até aqui. Quem nos deu o direito? Nos deu o direito de apagar o horizonte. Não tem mais horizonte. Não há mais limites. Não há mais absolutos. E aí ele continua dizendo: quem nos deu esse direito? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ele agora? Para onde nós nos movemos? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados?
para frente em todas as direções. Existem ainda em cima e embaixo, ou seja, quando nós nos damos o direito de quebrar os valores absolutos e os paradigmas, será que existe em cima e embaixo? Será que existe alguma verdade sobre a qual nós podemos nos apoiar? Ele vai dizendo mais: não vagamos como através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou o sol mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho da conversa? Não vimos o barulho dos coveiros a enterrar a Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sobre os nossos punhais. Quem nos livrará esse sangue? Como essa água poderíamos nos lavar? Com essa água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza deste ato não é demasiadamente grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve ato maior, e quem vier depois de nós pertencerá, por causa deste ato, a uma história mais elevada do que a toda a história até então. Nesse momento, silenciou o homem louco, e novamente olhou para os seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. E aí ele diz: eu venho cedo demais. Ou seja, eu estou falando para um povo que não está pronto para entender. Disse então: não é ainda meu tempo. Este acontecimento enorme está a caminho. Ainda anda, não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo. A luz das estrelas precisa de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação. E, no entanto, eles cometeram. Aí o texto termina: conta-se também, no mesmo dia o homem louco irrompeu em várias igrejas. E em cada uma entoou o seu requiem, alternandel. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder: o que são ainda essas igrejas, senão mausoléus e túmulos de Deus? Vocês compreenderam que ele está profetizando a morte da fé? A morte da visão da existência de um Deus. Para ele, nós criamos Deus e nós agora estamos matando. Ele diz: vocês não estão entendendo porque eu vim cedo demais, mas isso é o que vai acontecer. E queridos, se você vai à Europa hoje, as igrejas se tornaram museus. A Europa literalmente matou, entre aspas, a Deus. Mas o mesmo que faz essa profecia faz uma meia-culpa, porque ele reconhece que o resultado da absoluta descrença tem consequências nas relações humanas. E é interessante porque Hitler, o maior tirano do século XX, teve como seu principal mentor intelectual Nietzsche. Entre outras coisas que Nietzsche falava, ele escreveu sobre o anticristo, ele falou sobre o super-homem. Ele dizia o seguinte: da mesma forma que o homem evoluiu do macaco para o ser humano, e houve um enorme ganho, um aumento de qualidade, no futuro, o homem, o super-homem, será muito superior ao homem moderno. E quem para ele é o super-homem? Nietzsche falava que tinha duas
coisas abomináveis. A primeira era o cristianismo. E a segunda era o álcool. O álcool, ele abominava o álcool. Porque ele dizia que os dois elementos entorpeciam a pessoa. Ele acreditava que o indivíduo entorpecido pela fé, ele não reage. Ele acreditava, por exemplo, que o cristianismo era uma religião de escravos, que nasceu no Império Romano. Ele defendia que a inveja é uma das maiores qualidades do ser humano. Porque ele dizia o seguinte: quando eu invejo alguém, eu luto para ser como ele, e luto até para tomar o que é dele. Ele dizia o seguinte: como o cristianismo nasceu dentro de uma estrutura imperialista, o Império Romano, oprimindo os cristãos, os indivíduos tiveram que ter uma resposta a essa situação. Então, já que eu não posso ser forte o suficiente para tomar o que eu quero, eu assumo uma postura de resignação. Já que eu não posso dar o troco e revidar, eu perdoo. Já que eu não posso invejar e desejar o que é do outro, então eu simplesmente aceito a minha condição e fico feliz com a vitória do outro. Quando Hitler lê esse tipo de coisa, ele fala: o super-homem é o ariano, é a sociedade ariana. Eu vou tomar o que eu quiser, porque esse é meu direito. Existem até livros que falam da influência direta de Nietzsche para Hitler. Não é que Nietzsche tivesse apoiado esse tipo de coisa, mas Hitler leu e interpretou como lhe convinha, e o século XX se tornou o século mais violento, que trouxe mais mortes por guerra do que todos os outros séculos combinados. O século XX foi o século que nos trouxe a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, nos trouxe a Revolução Bolchevique, nos trouxe Stalin com o seu desejo, a sua volúpia de poder, que matou milhões, a Revolução na China. Mais de 80 milhões de pessoas morreram em guerras no século XX. Então, o resultado de uma visão pós-moderna que proclama a morte de Deus é que os homens não têm mais ninguém para quem dar conta e passam a lutar pelas suas próprias vontades a despeito do seu semelhante. Eu queria também mostrar para vocês uma influência muito interessante para que você compreenda o pensamento pós-moderno, numa pessoa que eu gosto demais. Vocês sabem que eu sou músico, e Vinícius de Moraes, para mim, é o maior poeta brasileiro. Mas ele tem um poema chamado Poética, que é sensacional. É uma lição do que é a visão pós-moderna. A Poética diz assim: quantos aqui conhecem esse poema de Vinícius? De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste, a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste ou leste é o meu norte. Outros que contem passo por passo, eu morro ontem e nasço amanhã. Ando onde há espaço, meu tempo é quando. Genial, né? Vamos combinar. Mas expressa literalmente a visão do homem pós-moderno. Vinícius era um intelectual, foi embaixador brasileiro, um grande poeta, mas a vida dele expressou que é uma vida absolutamente sem padrões, sem parâmetros, sem referências. Olha o que ele diz: de manhã escureço. Olha, manhã é a hora que o dia está claro, mas ele escurece. De dia tardo, é tudo, ele mostra contraposições, né? De noite ardo, a oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, o leste é o meu norte. O que ele está dizendo? Olha, todas as referências para mim
não tem valor. Se eu quiser que o leste seja norte, é assim para mim, não é? Aí ele diz, outros que contem passo por passo. Ele está se referindo à visão cartesiana do modernismo, onde as pessoas andam de acordo com critérios, com uma razão objetiva. Ele diz, eu não ando contando passo por passo, eu ando onde eu quiser. Aí ele diz, nasço amanhã e morro ontem. Desculpe, nasço amanhã, morro ontem e nasço amanhã. Como é que pode isso? Se você morreu ontem, como é que você pode nascer amanhã? Ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Não tenho relógio, não tenho limitantes. A minha vida é resultado das minhas escolhas. Eu faço o que eu quero. Até aqui eu trouxe fundamentos filosóficos desses 3 modelos de interpretação da realidade. Mas eu queria fazer uma fotografia do que está acontecendo no mundo de hoje. O mundo pós-moderno, as famílias estão sendo destruídas, filhos não respeitam pais, pais não se importam com seus filhos. É um mundo de guerras, de ódio, de caos. É um mundo onde os sistemas econômicos entram em colapso. Socialismo morreu, capitalismo está em curso de morte. Se ainda não morreu, está muito perto disso. Nações fazendo escolhas controversas, absurdas. Quando você vê, por exemplo, a eleição do Trump, quem poderia dizer que esse cara ia ganhar? Eu gosto muito daquele Manhattan Connection. Eles davam, assim, como certa a vitória da Hillary. Mas, de repente, vem as eleições e ele ganha. Um louco. Como é que pode? O mundo está assim. As pessoas estão desesperadas à procura de respostas. E é muito importante que a gente entenda, queridos, que o Evangelho é solução, é resposta para isso ainda hoje. E eu fiquei fazendo uma avaliação aqui. O cristianismo enfrentou todos os tipos de enfrentamentos e de guerras. Ele nasce debaixo da perseguição contumaz dos romanos. Foram perseguidos, devorados vivos no circo romano, e ainda assim explodiu, a despeito de ter começado com homens indoutos, pobres, mas que mudaram a sua posição. É interessante porque diante da morte de Cristo todos fugiram, com exceção de João. Mas o que mudou? O que fez aqueles homens fugirem num primeiro momento e depois se transformarem em homens intrépidos? Uma única verdade. Um fenômeno que não era filosófico, era real. Cristo ressuscitou. Quando Cristo apareceu para aqueles homens, quando chegaram para o mesmo Pedro que fugiu e mandou ele calar a boca e não falar mais sobre Cristo, ele disse: como eu posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido? Não só os apóstolos, mas todos que viram Cristo andando ressurreto, e todos aqueles que tiveram contato com pais, com avós, que tiveram contato com Cristo ressurreto, enfrentaram a perseguição romana e se multiplicaram com uma alegria, uma convicção enorme, que eles não puderam ser parados. Em seguida, o que veio foi a institucionalização da fé. Quando os inimigos não puderam destruir a fé, eles institucionalizaram a fé. E aí então nasceu a Igreja Católica. Católico, que no latim significa universal. Constantino
teria se convertido, entre aspas, e na verdade ele estava numa guerra contra Maxêncio, e ele percebeu que ia perder, pediu a ajuda dos cristãos, que o ajudaram, e ele venceu. A partir daí nasce a Igreja Romana, que institucionaliza a fé, e aquilo que era uma experiência espontânea e verdadeira se tornou universal e perdeu a sua força. Mas ainda assim não puderam acabar com o cristianismo, com a fé cristã. Depois vieram os movimentos do modernismo, a racionalização, os questionamentos. Quando rejeitaram a visão sobrenatural do pré-moderno, eles poderiam simplesmente ter dito: a verdade ela tem que passar pelo crivo da razão. Mas não, eles foram além. Não há como se acreditar na existência de um Deus criador e tampouco num Deus que sustenta o universo. E muitos foram aqueles que se levantaram contra a fé cristã. Eu quero citar Voltaire, um dos maiores filósofos, escritores franceses. Ele diz que do seu tempo de vida, em 100 anos, a Bíblia seria um livro de museu, que ninguém mais a leria. Que Deus é um Deus tão, às vezes, engraçado, né? 50 anos depois da morte de Voltaire, a casa onde ele morava se tornou a sede da imprensa bíblica. E até hoje, a Bíblia é o livro que é mais lido no mundo inteiro. Vendido porque tem sido instrumento de transformação. Muitos outros falaram. Nietzsche falou da morte do cristianismo. E ele acertou por um lado, ele diagnosticou por um lado o esfriamento, a perda da fé num continente europeu. Mas ele não explicou, por exemplo, o fenômeno que está acontecendo em países de terceiro mundo, como o Brasil, onde o evangelho está explodindo, na África, onde o evangelho está explodindo, simplesmente porque a fé é inerente ao ser humano. A China hoje é o país do mundo que tem mais cristãos. Percentualmente, claro que esse número é ínfimo diante da população, mas o maior número de cristãos do mundo, em termos de país, está na China. E muitos desses adoram a Deus em lugares escondidos, mas ninguém pôde acabar com o cristianismo, simplesmente porque ele tem respostas às inquirições mais profundas do ser humano. Ainda hoje, eu quero dizer para vocês, o que Deus espera de nós, cristãos, que nós saiamos das quatro paredes, e que a gente possa interagir em todos os fóruns, em todas as dimensões. E eu creio absolutamente que é possível haver a conversação dos diversos saberes, da filosofia, da teologia, da antropologia, da sociologia. E nós, na psicologia, vi a Márcia ali. O que Deus espera de você, jovem? Deus espera que você se prepare, que você possa, como o apóstolo Pedro diz, estar pronto para dar conta da sua fé. Mas, sobretudo, que nós estejamos prontos para mostrar a experiência que nós temos com esse Deus vivo e transformador. Amém? Meu desejo é que você, jovem do IA, possa ser luz na faculdade, com inteligência, sabendo responder, sabendo negociar, não sendo absolutista daquilo que não deve ser, mas tendo convicções naquilo que precisa ser. Sobretudo, mostrando o amor de Cristo. Eu fico pensando, se Cristo fosse de fato uma farsa e o cristianismo uma religião de fracos, não teria subsistido 2000 anos.
Mas aqueles que assim falaram, não leram a Bíblia e nem as palavras de Cristo que disse: Pedro, a tua declaração de que eu sou Cristo é a verdade, e sobre esta rocha eu estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno, o conselho do inferno, não prevalecerá contra a minha igreja. Amém? Muito obrigado.